tudo bem com vocês? Eu sou a James Cal e hoje nós temos o prazer, né, a honra, convidamos uma pessoa aqui ilustre, que também é a primeira vez com um artista desses aqui. Eu tô ficando muito contente, porque a gente tá muito chique, cara. Ultimamente a gente vem entrevistando pessoas, né, com conceito, né, com misturas artísticas, influências, né, e assim, eu tô achando a Plus Conecta muito chique. Então, vou apresentar para vocês aqui esse músico, esse artista que tá, assim, muito mais do que outras pessoas e no meio artístico por aí. E é uma honra receber aqui hoje o Johan Kisser. Que massa, cara. Eu já cheguei com o meu ego massageado. Fiquei honrado com essa introdução. Você e tá muito bom? Obrigado. Tô bem demais. Melhor agora, né? Massageando esse ego. Depois dessa apresentação aqui, como é que... Mas Tranquilo. muito legal. Obrigado a Plus TV, obrigado pelo convite. Sensacional. E obrigado pelo seu tempo. Claro. Então, a gente tava falando aqui, né, e o tempo dele é corridíssimo. E a gente Em São tirou Paulo, ele. cara, nossa, acho que a gente tava falando disso, né? Desse trânsito, desse caos. E ser músico independente já é difícil, ser qualquer profissão é difícil e a gente perde muito, né, em transporte, tanto dinheiro quanto tempo. Mas Pior a que é. gente Pior faz o que é. impossível. Realmente. E antes de começar, eu já queria pedir para vocês seguirem o Johan nas redes sociais. Eu queria que você pudesse falar suas redes sociais para a galera seguir. É Johan Kisser em todas as redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok. É um pouco difícil o nome, mas depois que você aprender, você não vai esquecer mais. Tranquilo. Procure saber. Johan com Y, Kisser com K. Kisser tipo beijoqueiro mesmo. Né? Certo. É, não tem propaganda como esquecer. enganosa, mas... Perfeito. E também eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal da Plus, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube, que é o mesmo, que é Plus TV Channel Oficial. E vamos seguir agora para as perguntas, que a gente quer muito saber do Johan algumas coisinhas. Por favor. Vamos lá. Eu gostaria, primeiramente, Johan, que você se apresentasse para a galera, para quem não te conhece. Apresentar sobre você, o que você faz, sua infância, uma coisa mais breve, assim, como é que foi. Tá. Eu sou músico, sou artista, eu também pinto, também dou aula. Tudo que eu sei fazer na vida, na verdade, tange a alguma coisa de arte, assim, né? Até naquelas síndromes de impostor que a gente tem, a gente fala, será que eu sou isso mesmo? E aí eu olho pro lado, só tem livro de música, só tem tinta, só tem caderno de desenho. Desde novo eu sempre fui incentivado, porque eu nasci numa família de artistas, né? Meu pai é um músico de sucesso e que não é tão fácil, né? Como a gente está falando no meio de artista independente. Então eu sempre tive esse exemplo em casa de uma carreira que deu certo, né? Que não é o que incita a gente, né? Deixa a gente esperançoso para ir atrás e acho que isso sempre foi crucial para eu decidir esse caminho também e principalmente o incentivo que eu tive dos meus pais. Talvez nem tanto incentivo, mas a parte de que eles nunca me proibiram de seguir os meios artísticos, né? Que eu acho que a gente perde muito artista no Brasil, tem muito pouco artista, muitas vezes é por causa desse incentivo, né? Às vezes muito bons artistas que têm condição de ir atrás de instrumentos bons, né? Mas só que os pais tiram essa ideia logo cedo da cabeça. Então eu tive essa grande sorte desde novo de ser incentivado a ser artista, ser alimentado com muito tipo de música, conhecer muitos tipos de artistas, desde Ivete Sangalo até Titãs. Acho que essa pluralidade Eclético. sempre rolou em casa e deu no que deu, né? Tô aqui agora. Show! E eu queria saber de você. Você sempre soube, assim, desde o momento que você começou a raciocinar, assim, se lembra dessa parte da sua vida, que você queria ser músico, que você queria entrar nessa parte, como que foi? Ou foi alguma coisa específica, um evento canônico na sua vida que falou, não, eu preciso ser músico? Então, é difícil falar isso, né? Desde que começou qual foi o termo que você usou? De começou a racionalizar? Acho que eu tô começando ainda, né? A gente desde que nasce tá acordando, né? Aí quando chega aos 70 anos fala, putz, era isso, aí morre. Mas eu acho que eu sempre tive essa vontade de ser músico, assim, essa admiração pelo meu pai. Falar, tá na hora de eu ser músico, né, mãe? Já tá na hora de eu estudar. Quando eu comecei a estudar guitarra, já tá na hora de eu fazer show. Sempre ansioso, querendo fazer as coisas. Mas eu acho que essa ideia, ela foi trocando, né? Quando eu era bem novo, eu escrevia algumas coisinhas bobas, né? Mas eu acho que já tinha esse romantismo de ser compositor. Acho que a primeira música que eu fiz, era Tira o Caroço, Vó. Que é exatamente para minha avó tirar o caroço. Na verdade, mexerica tem semente. Então, tem ali uma licença poética já dela tirar o caroço da mexerica. Mas, enfim, acho que até quando eu dou aula e as pessoas querem compor, eu falo isso, né? Que na aula a gente aprende muitas ferramentas, aprende a modular, aprende como é que é o sistema, analisa muitas peças, mas a questão da composição, ela tem que ser uma coisa meio inocente mesmo, é uma coisa meio que vem de dentro e querer fazer uma coisa nova. Mesmo que todo mundo fala, vai fazer isso? Fala, já fiz.
E acho que também essa ideia de ser músico, ela foi mudando aos poucos, porque quando eu era novo, eu pensava que música era uma coisa, admirava meu pai, depois quando eu tive meus 10 anos, eu comecei a gostar, acho que mais de rock, Guns N' Roses, por causa do Guitar Hero, muita coisa, tive essa influência. Comecei a gostar muito de Metallica, então me imaginava num palco, me imaginava enchendo estádios, depois eu comecei a viciar em Pink Floyd, comecei a imaginar música outra coisa, entrei no conservatório de música, comecei a tocar violão clássico, comecei a estudar música clássica, a música ela foi trocando pra mim o que era música, né? Se era só estar no holofote ali, o que era realmente música. Então, nasceu como uma paixão, um idealismo ali, um romantismo em relação a ser músico. Conforme eu fui traçando esse caminho, eu fui entendendo o que é ser músico e fui me apaixonando pela arte mesmo da música, coisa que não me incentivavam antes. Vai estudar música. É sempre, não estude música que isso bitola, né? Então, entrar nesse caminho foi maravilhoso para mim. Eu comecei a entender mesmo como uma ciência milenar que é mais do que só o palco e o holofote. Né? Show! E em 2024 você lançou o álbum, né, o seu primeiro, né, álbum, chamado The Rivals Are Feed and Rested. Exato. Possui 12 faixas, inclusive, e a gente escutou, né, o álbum e pareceu ser muito pessoais. As letras, tem mistura de português com inglês. Sim. E a gente queria saber como é que foi o processo disso, como que você chegou para fazer cada composição de música, foi assim... Acho que esse álbum ele é realmente bem a minha cara e ele é bem livre. E acho que a intenção foi um pouco essa, né? Eu não sei onde eu acertei a mão, onde eu errei, mas eu acho que a parte artística é exatamente isso, né? Acho que não tem muito o que errar e acertar. E também não tem uma grande revolução, uma grande vanguarda que eu comecei a usar instrumentos novos e notas que não se usavam no sistema. Então, assim, não é nem um álbum que copia nada descaradamente, nem um álbum que é super revolucionário, acho, como tudo na música. Mas querendo achar o meu próprio caminho da originalidade, querendo achar o que sou eu, querendo entender o que sou eu mesmo, né? Que eu acho que esse álbum me ajuda, mas ainda não diz, né? O que sou eu? O que é você escutar alguma coisa em música e falar, nossa, você é tão Johan? Eu acho que isso é uma pesquisa, na verdade. Acho que esse álbum ele é uma liberdade total, que já é tão chocante pra muita gente, né? Falar, como assim você fez o que você queria nesse álbum? Você é louco? Então, acho que esse álbum é uma doideira nesse sentido, de ser super sincero com o que eu quero fazer e um teste, né? Acho que essa coisa de escrever em português e inglês também parece tão fora desse mundo para algumas pessoas, mas o brasileiro é assim, né? Acho que o brasileiro escuta Raça Negra e Beyoncé. Pior que em 2 minutos, então acho que não tem problema nenhum eu colocar inglês e português no álbum, que a gente está tão acostumado com essa cultura em ver filme em inglês, ver filme em português. Sim. Acho que as pessoas só não estão acostumadas a colocar num próprio disco porque é um tabu, talvez, ou não. Tem vários artistas como Arnaldo Batista que já fizeram esse tipo de coisa e eu me sinto livre para fazer. E já desde o primeiro álbum fazendo, as pessoas no próximo não me enchem o saco também. Cada vez mais escrever em português e inglês. Tem muita música na gaveta que tem as duas línguas e a intenção é essa. Eu vi e percebi, assim, que tem essa liberdade mesmo, né? Teve um tema específico na hora de compor essas canções, essas faixas? Ou não, é plural, assim? Tem umas coisas que amarram todo o disco, como talvez uma coisa desse contexto social e darwinista que eu falei dos rivais estarem alimentados e descansados, tanto serve para a selva, que eu tirei isso de um documentário de sobrevivência animal ali, né, falando de umas tribos de macacos que dominavam certas regiões, como aquela região deles ficou meio sem frutas, sem alimentos, eles precisavam ir para outras regiões que tinham outro grupo de macacos, que até, acho que macacos de diferentes espécies até comem eles entre si, assim, né, macaco come carne, por aí. Então era um documentário que falava um pouco disso, desses animais sem a comida, tendo que ir para um lugar de outros que têm a comida, eles vão apanhar com certeza, assim, né? E nesse tipo de dificuldade, né? Do cara ter que acordar cedo, pegar um busão, sair na desvantagem e ter que fazer o lucro do cara ainda. Enfim, eu acho que tem um paralelo grande nisso do darwinismo com a questão social, de uma questão também do sol vai explodir, comer todo mundo. Então o disco, algumas músicas eles vão flertando com isso, acho que você escutar e ler as letras pensando nesse tópico, tem isso e ao mesmo tempo tem algumas coisas que são totalmente alheias, né? Uma música que é do banheiro, uma música que é de um taxista, que é meio a galera vivendo sua vida aqui de boa enquanto o tempo está correndo, né? Acho que a última música fala disso, né? Que o sol vai virar uma supernova e eu até coloco essa supernova como o fim da humanidade, né? Eu personifico como, e aí, o que a gente vai fazer? O que o ser humano poderia fazer, né? Além disso, e a última música é exatamente um exercício sobre isso. Como é que seria a humanidade se a gente sobrevivesse a essa nossa maior ameaça, né? A gente ia continuar com os recordes, os números olímpicos que a gente fez até agora, a nossa fauna e flora, mas também é um debate ali, acho que vale a pena ler a letra para ver a conclusão. Show. E uma das canções, eu acho que foi a que mais chamou a atenção e é o que o pessoal mais pergunta, né? Você já sabe qual Talvez. que é. É a música Membro Fantasma. Ela foi escrita para sua mãe, né? Sim. E o que foi que inspirou você a escrever essa canção? Em que momento você falou,
vou escrever essa canção pra minha mãe? Cara, é muito louco, porque, ó, como a gente falou, né? Eu sempre tive música desde novo na vida e comecei a idealizar isso como... É o que eu sei fazer, né? Então... E eu coloco isso como uma... Talvez a sociedade hoje em dia julgue o músico como vagabundo, uma coisa que não serve, mas eu acho que antigamente, principalmente eu apaixonado por música clássica, vejo como Mozart, Bach, muitos deles foram tratados como indigentes, alguns deles foram tratados como reis e rainhas, vamos dizer assim, né? Eu perdi a palavra, mas pela grandiosidade que tem essa ciência, que é a música, né? Desde pequeno eu tive essa visão com música. Quando minha mãe estava no leito de morte, ali, eu perdi ela em 2022, em julho, no comecinho de julho. E acho que foi um evento canônico, assim, na minha vida, um dos dias que eu mais lembro, dos dias mais tristes, um dos dias mais marcantes também, ter que me despedir da minha mãe. E ali naquele momento que eu estava me despedindo dela, eu só pensava nisso, né? Queria construir um Taj Mahal, a coisa mais grandiosa que eu posso fazer. A minha vontade ainda é compor sinfonias, orquestrar. Acho que o que me impede hoje em dia não é a caneta e nem o papel. Na verdade, o acesso a ter uma orquestra, né? Não é barato e nem fácil você simplesmente gravar uma orquestra. Mas a minha vontade era fazer uma ópera de 4 horas para minha mãe. Por hora, o que eu consegui fazer foi isso, mas nasceu desse sentimento de quero compor, quero expressar esse sentimento. E também como música é sempre uma batalha, né? Você conseguir expressar um sentimento, colocar numa música ali, fechar os quadradinhos e fechar aquela caixinha bonitinha assim, tudo encaixar, é sempre uma satisfação. E então me sinto bem como saiu essa música, como eu consegui colocar ali. Eu acho que toca muitas pessoas que perderam a mãe dessa maneira também, ou de maneiras parecidas, perderam o pai ou perderam algum ente querido. Acho que comunica com muitas pessoas. E ao mesmo tempo o clipe tem muitas imagens dela ali que eu coloquei. É uma forma de eternizar. Foi um presente até para minha família também, para meus avós. Acho que quando eu apresentei para eles foi muito emocionante. Né? Exato. E também mostrar a capacidade de compositor que eu tenho. Acho que até para vender o pão também, falar, olha, eu consigo expressar dessa maneira, consigo usar a harmonia dessa maneira. Então, tanto para minha família quanto para os fãs, ou quanto para as pessoas que querem às vezes me contratar como arranjador, falar, nossa, esse cara realmente consegue se expressar. Então, ali eu dei tudo de mim, tanto para minha mãe, mas também como pro meu eu músico, sabe? Eu mesmo me provar, falar, será que eu consigo me expressar dessa maneira? Será que eu consigo colocar em palavras o que eu passei ali e fazer uma música? Eu acho que conseguiu sim, eu acho que porque sim, também. eu acho que essa é a música... inclusive, em todo lugar que você passa é o que o pessoal mais pergunta, né? Ele tocou. A partir do momento que um artista consegue tocar a pessoa com um sentimento, a pessoa muda a visão dessa pessoa, mesmo que não conheça, né? Sim. Então, eu acho que... E a satisfação é gigante, porque assim, eu trabalho com música, né? Eu quero ganhar dinheiro com música, eu quero trabalhar com música, quero fazer tudo direitinho. São vários poréns com a questão da música, mas o essencial ali era isso, né? Eu me satisfazer fazendo minha própria música é uma satisfação gigantesca ter esse tipo de comunicação. As pessoas chegarem, comprarem meu disco é legal, mas a pessoa fala, nossa, aquilo que você fez na 5ª música, esse tipo de atenção para um artista que ficou 2 anos, 3 anos gravando um disco, compondo uma obra e depois lança e nesse mundo digital passa, ninguém escuta, acho que um pouco de atenção é as coisas que mais satisfaz um artista, provavelmente. E membro fantasma também é uma síndrome de quando a pessoa perde um membro, mas continua, às vezes você joga alguma coisa, ela tem um reflexo com aquele membro que não existe, ou tem uma coceira, sente dor. Então é como se fosse isso, né? Como se minha mãe, o fantasma dela, ainda sinto a presença dela, ainda como se ela estivesse aqui, ainda sente, mas realmente ela não tá, né? Então, caramba! É forte. Nossa, então, assim, a gente já vai linkar essa pergunta, essa próxima com isso, né? Que é... Como que foi o processo de você transformar a sua emoção na música? Assim, foi muito difícil? Levou tempo? Levou, porque eu queria já compor uma música para minha mãe. Tem outros temas que eu tentei colocar algumas letras, falar disso, mas não vinha. Inclusive, essa música começou com uma coisa um pouco psicodélica, assim, eu comecei a fazer a música... Eu lembro o cheiro, começou a música, eu lembro o cheiro da fragrância, eu lembro o que era Porto interditou, acho que era alguma coisa, o que era branco desbotou, eu acho que era uma coisa brincando com cores e pintura, a letra. Mas aí a coisa começou a tocar naquele sentimento, falei, nossa, o que era cheiro eu não tenho mais, o tato dela eu não tenho mais. E aí foi indo, cara, acho que quando você entra ali o negócio sai, né? Você fala, não, entendi, é esse sentimento aqui e eu vou colocar dessa forma. Mas até achar, às vezes, não é tão fácil, realmente. Sim. E acho que o trabalho do compositor é esse, né? Não é à toa que grandes compositores são o que são, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Você sentar e você realmente se dedicar para fazer uma música dessas é o trabalho da vida inteira do músico. Quando eu terminei aquela, tinha outra. Sim. Aí você tá sempre coçando a cabeça, falando como é que eu vou... Né? É sempre um trabalho, com certeza. E agora a gente vai falar mais sobre os seus shows, né? Agora você vai ter um show no Blue Note, Sim. né? Então a gente vai entrar mais nesse tópico. E eu queria saber de você, tem algum lugar que você tá ansioso para passar, que você não foi ainda, ou que, assim... Alguns. O Carnegie Hall em Nova York, o Concert Bowl na Holanda. Não, tô brincando. Brincando em partes, né? Adoraria, cara. Não é impossível.
sou muito privilegiado, assim, né, cara? O que muitos chamam de Nepo Baby, mas eu não enxergo muito dessa forma, né? Porque eu não tô herdando nada do meu pai, não tô herdando a empresa dele, a empresa que ele fez, a banda que ele tem. E sou um artista independente que corro com as minhas pernas. Mas eu tenho muitos privilégios de ter conhecido muitos artistas, como eu falei, de ter tido muitas orientações do meu pai no sentido de, você tem que pedir dinheiro para isso. Não, fala, não, só vou gravar um negócio. Meu pai, não. Coisas que 50 anos na frente ele consegue ver que o artista independente vai errando até aprender, né? E sobre passar em palcos, eu tive esse privilégio gigantesco de ter aprendido muito a subir no palco graças ao meu pai. A gente tem uma banda que chama Kisser Clan, que inclusive dia 16 a gente vai tocar em Brasília, num festival enorme, no Mané Garrincha, um estádio em Brasília. Então acho que onde a conversa foi levando era exatamente onde você queria, né? Eu já tive a oportunidade de tocar com a minha banda também, o Silks 66, no Allianz Parque, eu já toquei no Rock in Rio, eu toquei com meu pai no Montreux Jazz Fest, que teve no Rio de Janeiro, vou tocar agora no Mané Garrincha em Brasília. Então, já é mais do que eu poderia pedir, assim, né? Até pensando, isso me traz muita experiência, mas vendo na minha carreira solo, o álbum que eu estou lançando, os shows que eu estou fazendo, não existe sucesso do dia pra noite e não adianta dar um passo maior que as pernas. Já toquei no Allianz, já toquei em estádio, já toquei ao lado do meu pai em lugares grandes, mas pouco isso me traz muita experiência, mas me traz fãs, necessariamente. É tocando nos lugares menores, que são condizentes com o tamanho de artista que eu sou, divulgando o meu trabalho manualmente, indo no Instagram e divulgando, pedindo para as pessoas escutarem, e essas pessoas que chegam prestando atenção no meu trabalho, esse é realmente o valor do artista, né? Já toquei em lugares maravilhosos, mas é o que eu disse, eu acho que eu fico muito feliz com a minha carreira de estar dando esses passos pequenos, mas firmes e certeiros, assim. Então, para mim, vale muito mais do que às vezes tocar num espaço gigantesco. Espero chegar lá com essa consistência, né? Encher um estádio com pessoas que realmente gostam do meu trabalho. Com certeza, nessa linha de raciocínio assim que você já tá, vamos lá. Não tem como não conseguir. Tomara. Não tem como. Então, e assim, já uma pergunta mais pro futuro, mas é porque é tudo muito recente, mas a gente gosta sempre de saber, né? Vamos nessa. E após, assim, esses shows, quais são os seus planos? Você já pensa em fazer algum novo projeto? Tem alguma coisa que você já está elaborando, assim? Então, eu acho que esse álbum me deu muita liberdade para eu fazer o que eu quiser. E a melhor coisa foi, eu já tive várias bandas e já coloquei muito dinheiro em banda, que já me trouxe muita experiência também, coisas que não conseguiria sem banda. Mas hoje em dia, nessa fase da vida, eu tenho investido em site, loja, produtos, show, álbum, tudo com o meu nome. E eu espero nunca me arrepender disso, né? A minha ideia é essa, que eu acho que não vai ter arrependimento, porque se eu quiser amanhã começar a compor tango, tudo bem. Sim. A marca Johann Kisser ainda está aí. A marca Johann Kisser pro professor também que dá aula, pro radialista, pro pintor, para todas essas coisas que eu faço, eu acho que investir no meu nome é muito bom. E projetos futuros, como eu falei, eu sou apaixonado por música clássica, né? Mozart, Schubert, esses caras... Quando eu estava tendo aula, eu escutei uma palavra que não saiu da minha cabeça, prolífero, que é difícil de falar, inclusive. Mas que é sobre o cara produzir muito, né? O Mozart e o Schubert, eu falei desses dois caras que eles morreram na casa dos 30 anos, morreram novo, talvez o Schubert um pouco depois, mas os caras que produziram muito, sabe? Então, qual é o seu plano? É compor. E aí depois, compor mais. E quando eu tiver velhinho, eu vou estar com uma caneta na mão compondo. Eu acho que a música, falando até da minha trajetória, né? A música tem muita gente que gosta do holofote, não trazendo o nome de ninguém, mas sabe aquele ex-BBB que não ama dramaturgia, não vai em teatro, não lê o Shakespeare para saber se gosta ou não, se é da vertente do Shakespeare ou se é contra, não precisa gostar do Shakespeare. Mas muita gente que vai para novela, que vai para TV, que vai para atuação, mas que não ama a dramaturgia. Sim. Eu acho que a música tem a mesma coisa, muita gente que está lá porque precisa lançar uma música, né? Pessoa que é ex de músico, que, né, a Deolane lá, por exemplo, ela não é musicista, mas precisava ter uma música. Então a música já tem muita gente que não ama música. Eu pretendo ser um aventureiro aí no meio da música, que ama música, quer fazer música, quer compor música, quer emancipar a música, né? Antes do clipe, a música. Antes do show, a música. Sabe o que eu quero dizer? Então, meus projetos são esses. Eu tenho muita coisa na gaveta já, muita coisa em português, muita coisa que flerta com samba, muita coisa em inglês também, projeto já gravado para lançar. Eu só tô dando tempo ao tempo, porque eu acho que se lançasse agora, eu mataria o trabalho desse álbum, e que esse álbum tem muita coisa para ser explorada. Então, eu vou aproveitar o tempo que eu tô lançando esse álbum para depois colocar as outras coisas na praça. Sim, porque eu acho que ainda que é uma coisa muito fresca, sim, tá muito sim. fresco, aí não tem muitas pessoas ainda que tiveram a oportunidade de te ver, sabe? Total. Então, realmente, acho... E é um álbum com tanta coisa, cara, é tanta coisa que tem no álbum que cada vez que alguém fala dele pra mim, eu também penso nele diferente, né? E cada vez que eu escuto ele com alguém, também é diferente. Se eu escuto ele com meus amigos que gostam de progressivo e gostam das mesmas coisas que eu acho demais, eu me aproveito. Aí quando eu escuto ele com uma tia minha que já falou, não tia, não escuta essa parte. eu acho que eu, apesar de sentir essas diferentes coisas em relação ao meu álbum, às vezes vergonha, às vezes orgulho, mas eu acho que isso é muito positivo. Eu vi uma vez o Tarantino, que é uma grande referência, né, pra mim, ele falando que o filme, ele sempre tem um pouquinho disso, saca? De você ter um pouco de vergonha daquela obra que você fez. Ele é tão pessoal, ele é tão sincero, que chega nisso. Então,
Se é bom ou não o álbum, eu não sei, mas eu acho que no meu caminho de artista eu tô nesse lugar que o Tarantino ou o David Bowie também já deu dicas, que a coisa acontece quando você tá numa zona que você não sabe o que tem embaixo de você ali naquela parte do mar que é um mistério ali embaixo. Essas são as palavras do David Bowie. Então eu acho que o álbum tá caminhando aí e eu pretendo ir evoluindo nos próximos álbuns nessa questão de achar o que eu sou e achar um caminho que seja meu, né? Incrível. E para fechar com chave de ouro, eu queria que você pudesse falar para quem te conhece ou para quem não te conhece, deixar alguma mensagem para essa galera, né, sobre essa sua fase, esse seu novo projeto. O que você gostaria de deixar para eles? Que difícil, cara. Mas para quem não me conhece, acho que tem muita coisa aí para conhecer, isso é muito bom, né? Acho que também não querendo fugir do assunto, mas como artista independente eu comecei a ver isso. A gente às vezes vê o Grammy e fala, eu que devia estar lá. Devia mesmo? Você fez seu site? Você fez a imagem? Você tirou foto oficial? Você fez não sei o quê? É tanto trabalho, tanta coisa, e acho que hoje eu tenho orgulho de poder dizer, tem o site, o johankisser.com lá, a primeira página tem uma biografia minha, tem a discografia, todas as bandas que eu participei, os discos que eu lancei, os singles que eu fiz, com a Sandy, todas as participações. Tem uma área que é só da rádio, então lá você pode me conhecer um pouco mais. Tem o johankisser.shop, que é a loja que tem vinil, CD e tudo mais. E no Spotify, em todas as plataformas do YouTube, tem bastante material, que é de muito orgulho de estar lá, de poder falar, é só você acessar que você vai conseguir ver lá. Então, eu acho que é isso, cara. Um artista, ele se abre, assim, até se expõe ao ridículo, como eu tava falando, para vocês irem lá, meter o bedelho, dar sua opinião, boa ou ruim, que seja, mas para conhecer um pouco. Então, eu peço só um pouco da atenção de vocês. Acho que sem isso fica difícil. Perfeito. Certo. E, gente, é isso. Essa foi a entrevista com o Johan. E eu espero que vocês tenham gostado muito. Vão lá e vejam esse novo álbum dele, tá? Que tá fresquinho, pra mim tá fresquíssimo, pra todo mundo aqui tá fresco. E não deixe aí de apoiar o trabalho dele, porque é muito importante, né? Porque como ele acabou de dizer, ele é um artista independente e realmente, né? No Brasil ainda, é complicado. Sensacional. Né? Ó, queria só dizer que dia 23 de abril a gente vai estar lá no Blue Note, participação especial do Luiz Carlini, um show muito massa, numa casa super especial, piano de verdade, então o show vai ser bem legal. E também tem o meu curso Musicologia, que é mais do que um curso, é uma comunidade para trocar ideia de música, aprender teoria, desde o básico até o avançado. E também queria agradecer a Plus TV, parabenizar vocês por estar indo atrás de artistas independentes, dando esse espaço e também desejar sucesso e sorte para vocês. Obrigado, viu, Johan? Então, gente, muito obrigado pelo vídeo de vocês e até a próxima, até o próximo Plus Conecta e não esqueçam de seguir o Johan nas redes sociais, tá bom? Um beijo, até a próxima!